Destaque internacional: as eleições legislativas em Israel nesta terça-feira. Em áudio e vídeo, Nani Cox. Os israelenses vão às urnas nesta terça-feira para definir a composição do parlamento em uma decisão que pode tirar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do cargo. Em Israel, os eleitores votam diretamente em partidos e não em pessoas. Os assentos no parlamento são divididos com base na porcentagem de votos que cada grupo recebe. Depois dos resultados, o presidente de Israel, Ruvim Rivlin, se reúne com chefes dos partidos e os indicados por eles ao cargo de primeiro-ministro. O mandatário, então, seleciona um parlamentar que tem 42 dias para formar um governo. O principal oponente do partido Likud, do atual premier Benjamin Netanyahu, é a agremiação azul-branco do ex-chefe do Estado-Maior do Exército, Benny Gantz. Durante a campanha eleitoral, Gantz ressaltou investigações de corrupção contra Netanyahu, que, por sua vez, denunciou a falta de experiência política do opositor. De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, o partido de centro-direita de Gantz figura como líder ou empatado com o Likud. O partido de Netanyahu aparece enfraquecido na comparação com outros pleitos, porque o premier deve enfrentar um processo por corrupção após as eleições. O atual primeiro-ministro, no cargo há mais de 13 anos, tenta um quinto mandato no comando de Israel. No final de semana, Netanyahu prometeu anexar as colônias israelenses na Cisjordânia ocupada, caso continue no cargo. Já o opositor quer um acordo que conte com apoio regional e internacional. Gantz defende a permanência de grandes blocos de colônias na Cisjordânia ocupada, além da manutenção da soberania israelense sobre Jerusalém. As principais preocupações da população na escolha do novo líder são questões socioeconômicas, visto que mais de 20% vive no limiar da pobreza. Também são considerados os altos custos de moradia, falta de leitos em hospitais e o aumento dos preços de produtos de base. Além desses assuntos, os israelenses devem buscar um líder que proteja o país e saiba lidar com questões relacionadas ao Hamas palestino, o Hezbollah e o Irã. Professor Vila. A coisa é complicada, a questão da eleição em Israel. O opositor, né, é um general, ex-general, que é o Benny Gantz. Ele deve ter o maior número de cadeiras, como eu disse anteriormente, ou seja, porque lá se vota em lista, tal. Então, e ele tem a oposição tem uma bandeira democrática. Você sabe que em Israel não há casamento civil? Só tem casamento religioso. Tem um belo filme, eu estou com ele aqui, que passou no Reserva Cultural, O Julgamento de Viviane Ansale. Ela querendo se separar do marido. E para se separar, sabe quem decide? O rabino. Então, belo filme, assistam, fácil de encontrar, tal. Até eu fui só checar aqui para ver se eu não estava enganado. Passou no Reserva Cultural um tempo atrás. Então, ele tem, a oposição, esse general, uma série de propostas sobre, por exemplo, menos restrições para o funcionamento do transporte público durante o Sabá, que é o sábado sagrado de descanso dos judeus, né, de quem professa o judaísmo, a regularização do casamento civil, que eu falei que não há, a questão do casamento religioso único que tem validade, a questão de divórcio. Então, ele tem umas bandeiras para dar uma sacudida, né, em questões que o espaço religioso acabou ocupando o espaço civil. Esse é um problema que não é só lá, que ocorre também aqui. Eu torço para ele ganhar. Eu acho que é um elemento que segue os fundadores, porque é bom lembrar que os fundadores de Israel do pensamento socialista, viu? Isso pode deixar alguém tremendo aí. Partido Trabalhista, os kibbutz são socialistas. Ben Gurion, socialista, viu? Então, mas não é o socialismo stalinista, porque não existe uma só esquerda. Só gente inútil, incapaz, ignorante, que reproduz discurso do Jim Jones da Virgínia, que diz a esquerda. Quando alguém diz a esquerda, você desconfie, porque é ignorante. Não existe a esquerda, use o plural, as esquerdas. Assim como há um centro, os centros. Não existe a direita, existe as direitas. Então, quando alguém falar a esquerda, desconfia que é topeira. É topeira, não sabe o que está falando, reproduz um discurso que não é dele. Não tem formação, não tem estudo, não tem conhecimento, não sentou nos bancos escolares, não tem títulos, né? Que isso é condição indispensável. Então é bom lembrar que a Fundação de Israel, até a metade da década de 70, de 48 a metade, foi o Partido Trabalhista que governou. E um partido de social-democrata. Foi que governou. Então as instituições sociais-democratas existentes em Israel é produção justamente do antigo Partido Trabalhista, que hoje está quase que dizimado.
por uma série de razões que não dá tempo aqui expô-las. Tá? Então, é uma eleição importante. O Netanyahu é acusado de corrupção, como foi destacado na reportagem. Pode ser que esse vai ser julgado logo após as eleições. Há uma fragmentação partidária terrível em Israel. Isso tem a ver, não necessariamente, mas também é um fator com a imigração dos judeus da antiga União Soviética, ali no final dos anos 80 e no começo da década de 90, quase 1 milhão. Isso acabou mudando a configuração de Israel e também no campo político acabou mudando com esses que chegaram se identificando com o Likud e tal, que já estava, é bom lembrar, desde os anos 70, com a vitória de Menachem Begin. Depois houve uma série de alternâncias entre o Likud e o Partido Trabalhista, que hoje quase desapareceu. Portanto, é aquilo que a gente sempre fala: comentar precisa saber, saber tem de estudar, e o estudo é produto de anos.